Apresentação Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, hoje terça-feira, 25 de novembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Basquete, o Campinas enfrenta o SESI Araraquara hoje às 7 da noite fora de casa pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista. As campineiras são obrigadas a vencer para forçar o terceiro jogo. Em caso de derrota, o time de Araraquara vai à final. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e uma ótima terça-feira pra quem acompanha o CBN Esportes. A Ponte tem enfrentado dificuldades para renovar o contrato com o autor do gol do acesso, jovem Miguel, que marcou um gol importante no empate com o Náutico no Moisés Lucarelli, que praticamente colocou a Ponte de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Formado na base, o vínculo do atleta é válido até janeiro do ano que vem. Vinícius Júnior comunicou ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que não pretende renovar o seu contrato enquanto o desgaste com o treinador Xabi Alonso permanecer. O contrato atual de Vini vai até junho de 2027 e as conversas por uma extensão iniciadas em janeiro emperraram. E agora o destaque de Gabriel Dudziak. O Santos empatou com o Internacional por 1-1 no Beira-Rio em duelo direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O Peixe foi completamente dominado no primeiro tempo e mesmo assim só sofreu um gol, o que permitiu à equipe melhorar e empatar na segunda etapa com Barreal. O resultado mantém os santistas na zona de rebaixamento, mas agora a 1 ponto do Vitória, que está logo acima. Hoje às 9h30 o Palmeiras vai com reservas para o duelo contra o Grêmio em Porto Alegre. Se o Alviverde perder e o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro, o rubro-negro será campeão brasileiro. Campeã olímpica em Paris 2024, Duda Lisboa é mais uma atleta a relatar problemas de saúde mental. O atleta de 27 anos fez um longo desabafo em sua rede social, revelando os motivos que fizeram desistir do Mundial de Vôlei de Praia na última semana. Parceira da mineira Ana Patrícia, Duda contou que vem sofrendo com crises de ansiedade há mais de um ano. E agora o destaque do Guarani com um reforço anunciado, meu caro Antônio Lupe. Rafael Donato tá na área. Donatão, zagueiro, foi oficializado ontem pela diretoria do Guarani. O jogador é o segundo atleta já com contrato pro ano que vem. Além de Donato, Guilherme Parede, atacante, também já foi confirmado pela diretoria do Bugre. O Brasil Sub-17 parou na semifinal da Copa do Mundo da categoria. Os brasileiros ficaram no empate em 0-0, mas acabou sendo superado nos pênaltis contra Portugal, 7-2 na semifinal do Mundial no Catar. O Brasil agora disputa o terceiro lugar quinta-feira contra a Itália, que foi eliminada pela Áustria. Ontem tivemos Campeonato Brasileiro, hein? Mais destaques com o Fábio Scheibe, chegando aqui no CBN Esportes. Um abraço pra você, Scheibe. Um abraço, Júlio Nascimento, muito bom dia, ouvinte CBN, encerramento da 35ª rodada, e o Mirassol conseguiu mais uma vitória, a 17ª vitória no campeonato. O Mirassol fez 3-0 para cima do Ceará, se consolida na 4ª posição com 63 pontos ganhos e mantém a invencibilidade jogando lá no Maião, José Maria de Campos Maia. Ninguém bateu o Mirassol nesse Campeonato Brasileiro lá no Maião, viu, Júlio? Valeu, Fábio Scheibe. Agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem? Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Embora não tenha sido a apresentação dos sonhos, muito pelo contrário, né? Um primeiro tempo em que o Santos escapou de levar até uma goleada. Eu vejo o Peixe, assim, saiu fortalecido ontem de Porto Alegre, principalmente pelo segundo tempo, né? Instantes antes do empate, o Santos dominava a partida, trocava passes e conseguiu marcar o gol, aliás, um golaço marcado pelo Barreal. E se analisarmos as tabelas do Santos, do Vitória, do Internacional, o Peixe tem uma tabela mais confortável. Dá pra confiar no time do Santos? Sinceramente, não.
mas que a tabela permite o torcedor santista sonhar com a permanência, isso permite. Eu acho que eles estão jogando no mesmo nível, os três, Inter, Sim. Vitória e Santos. Nossa. Mas a tabela do Vitória é a mais difícil, eu acho. Então vamos ver, né? O que vai... Mas o primeiro tempo ontem... Nossa, e coloca o Ceará neste bolo aí. Também. Aliás, né? Ô, Fabião, você falou do Ceará e colocando, né, realmente nisso que o Júlio falou. Aí a tabela do Ceará é mais complicada, porque ele pega o G4. Ele pega integrantes do G4. Sei não, agora hein? Os 3 primeiros agora. Sei não. 11h11, estamos no ar aqui com o CBN Esportes, com trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, comando de stream com Samra Dip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Mário Quintino chegando aqui no CBN Esportes com informações do trânsito. Bom dia, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Alix da Cunha aqui em Campinas, que tem movimentação maior para quem vai em direção da região central, principalmente na chegada já para Campos Sales. Atenção, região também da rodoviária, para seguir no sentido contrário, em direção da Campinas Montemor, também para acessar o Trevo da Boche, aí segue sem problemas em toda extensão. A Avenida Marechal Rondon é um bom caminho nos dois sentidos, e falando também da Andrade Neves, que tem movimentação maior para quem vai em direção do Castelo, principalmente da Estação Cultura, até a chegada já para Benjamin Constant. Lembrando também para os nossos ouvintes, Júlio, que ainda tem uma interdição na Campinas Montemor, a altura de Hortolândia, a altura do Rosolém, para quem vem em direção de Campinas, a altura do quilômetro 6, por conta de uma obra que está acontecendo lá no trecho. Por conta dessa interdição, tem pelo menos 1 quilômetro de lentidão, dá para acessar a Campinas Montemor mais à frente, seguindo através da região do Jardim Novo Ângulo e também do Jardim Malta em Hortolândia, aí você consegue acessar a rodovia já na região do quilômetro 5. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN, agora 11h16. Hey, Campinas! Chegou o 99 Food. Olá, pessoal. Eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês.
Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Porque 'CBN Esportes Campinas'. Onze horas e 17 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes, já tocando a bola aqui para Antônio Lupe, tem um convidado aqui na linha no CBN Esportes, Lupe. É isso, Júlio, hoje a gente inverte aqui o protocolo do CBN Esportes, porque nós estamos recebendo aqui no nosso programa o novo atacante do Guarani para a temporada 2026, Guilherme Parede. Tudo bem, Parede? Bom dia, obrigado por atender a reportagem da CBN. Bom dia a todos vocês aí, um prazer falar com vocês e desde já agradeço pela oportunidade. Parede, me fala um pouco mais sobre essa negociação. Você foi o primeiro jogador anunciado pela diretoria, você estava atuando no Vila Nova e de imediato, até antes mesmo do término da Série B, você já acertou aqui com o Guarani. Por que a escolha do Guarani para atuar no ano que vem? Olha, a negociação foi muito boa, correu muito bem. O primeiro contato que eu tive com ele foi por conta da situação aqui que eu acertei minha rescisão com o Vila Nova e ninguém tinha anunciado ainda, porém outras situações de contatos de meu empresário com o pessoal do clube, enfim, uma relação boa com o pessoal do Vila Nova e também meu empresário, por conhecer algumas pessoas, conseguiu essa situação do Guarani. E quando terminou a Série B também apareceram várias situações e mesmo antes de acabar, como você mesmo disse, também tinha aparecido outras situações de fora do país, porém não era o momento ainda de sair novamente. Eu tinha acabado de voltar do Japão, ano passado eu joguei no Japão, tive uma experiência muito boa lá, mas eu não queria sair ainda, eu queria ficar no Brasil. E quando surgiu a oportunidade do Guarani morar em Campinas, uma cidade muito boa também, que eu tenho amigos e minha cunhada, inclusive, mora aí perto, em Atibaia, e fala muito bem da cidade. Enfim, não pensei duas vezes, minha família também ficou super feliz com a situação. O projeto, o clube está em uma fase crescente, né, de querer estar ano que vem, 2027, na Série B. Então é um clube grande, um clube que não merece estar nessa situação que está hoje, jogando uma Série C. E também pela situação de jogar um Campeonato Paulista, de abrir esse mercado que eu nunca tive presente, nunca joguei, e voltar a jogar contra grandes clubes a nível nacional era tudo que eu queria. E o Paulistão mostra muito isso, né? Jogar contra grandes clubes que disputam a Série A, e até mesmo a Série B do Campeonato Brasileiro. E é o que eu quero e almejo para mim. Ô Parede, você citou dessa situação no Japão, né, e que você teve ano passado, aí você volta pro Vila. Você teve uma temporada muito legal no Vila em 2023, né, com 48 jogos, 7 gols, 7 assistências, aí você vai pro Japão, volta pro Vila, só que você tem um número até legal de jogos, mas com poucos gols e assistências também menores do que na primeira passagem. E eu tive a informação que você passou por um problema no joelho, né, você teve uma lesão no joelho grave, e isso atrapalhou um pouquinho. Esse foi o principal ponto para você não ter repetido o desempenho do Vila Nova de 2023 para 2025? Olha, 2023 eu fui muito bem, número de gols e assistência, de jogos também foi muito bom. 24, cara, no Japão, acho que só quem jogou e quem tá lá para saber como é a situação. Muitas vezes a gente que é estrangeiro, a gente tem um período de adaptação, como em qualquer lugar, mas lá a situação é
tipo assim, você joga um jogo bem, e muitas vezes você pega um treinador que é, tipo, japonês. Eu peguei um treinador que era, Popovich, eu esqueci o nome, a cidadania dele, enfim. Mas era um gringo lá e ele gostava de testar os jogadores, então ele nunca repetia uma formação de um jogo para o outro, então era um pouco mais complicado, entendeu? Para você ter uma ideia, tipo, em maio eu tinha acho que 5 ou 6 jogos, tipo, de jogando. E se eu não estou enganado, eu joguei 2 jogos ou 3 jogos de titular lá, entendeu? Então é muito, muito complicado e você tem que estar bem preparado mentalmente quanto a isso. E eu vinha de um ano que eu joguei quase 50 partidas no ano, né? Então, para mim, foi um pouco impactante isso, essa forma que eles levam para o atleta, essa forma que eles lidam lá, entendeu? Enfim, são poucos jogadores, ou os que já estão lá, e que estão adaptados, acaba sobressaindo, porque já conhece. Então, eu não conhecia, era meu primeiro ano. E aí veio a lesão em setembro também e acabou complicando ainda mais. Mas eu tive uma experiência muito bacana, foi muito bom, foi um ano muito bom mesmo, familiarmente falando. Minha família, meus filhos tiveram uma experiência incrível, uma bagagem incrível para os meus filhos, em estudar em escola japonesa, entendeu? Então foi muito bacana nessa parte, mas profissionalmente não foi tão bom não. Mas não me arrependo, foi um país que me abraçou muito bem, um clube, o maior clube do Japão, que é o Kashima Antlers, que tem um grande ídolo que é o Zico, maior campeão japonês, enfim, não tem palavra para escrever o que é o clube. E é isso, eu acho que para ir para o Kashima Antlers o cara tem que ter algo diferente. Graças a Deus eu tenho as características que se encaixavam no time e consegui me adaptar lá, jogar, enfim. E fui feliz independente do que aconteceu, fui muito feliz lá. E não tive um ano bacana, e aí me recuperei da lesão, voltei a jogar em maio, né, superando as expectativas dos médicos, e principalmente do clube. Enfim, voltei a jogar, estava bem, ajudei o clube com assistência, não fiz gol. Enfim, aí tem várias situações, né? São mudanças de treinadores, são filosofias diferentes, fora de posicionamento, enfim, estava adaptado de um jeito e acaba você tomando um choque de jogar em outra posição e acaba que isso também prejudica. A gente teve 4 mudanças de treinadores e a chance de dar errado com mudanças e falta de sequência, tanto para o treinador quanto para o jogador, isso acaba complicando tudo. Mas isso também não é desculpa, mas eu estou preparado mentalmente, fisicamente, treinando e muito bem. Então, eu acho que isso são estudos, né? Eu acho que pós-lesão, de LCA principalmente, o jogador tem aí 9 ou 1 ano para você recuperar a confiança, Sim. recuperar sua autoestima, seu físico, né? Para você poder desempenhar um bom futebol. E 2026, tenho certeza que vai ser um ano incrível. Não tenho dúvida disso. E principalmente por esse desafio de levar o Guarani a voltar a jogar uma Série B, a ter um paulista muito bom, né? Faz um tempo que o clube não passa da primeira fase. Então isso é muito importante também, é um dos objetivos que eu e o clube, a gente tem em mente também, enfim. Estou preparado para os desafios e tenho certeza que vai ser um ano incrível para todos nós. Até estar preparado mentalmente, fisicamente, para que eu possa ajudar meus companheiros e o clube principalmente a conquistar os objetivos. Estamos entrevistando o Guilherme Parede, novo atacante do Guarani, que aliás até abriu um espacinho, tem algumas questões particulares para resolver, pegar a molecada na escola, mas tá batendo papo aqui com a gente. Guilherme Parede, Júlio e Carlão de Freitas. Carlão, toca a bola para você. Opa. O Parede que vai reencontrar o Donato, né? Esse parceiro de Vila Nova. Verdade, parceiro de Vila Nova, Donatão aí, líder de vestiário, né? Um cara que tem muita ascendência sobre o grupo em que trabalha. Ô Parede, a gente aqui em Campinas, desculpa até o palavrear, eu tô meio de saco cheio de negócio de Série C, de Campeonato Brasileiro, mas é o que temos com relação ao Guarani.
E só que você citou algo que vira e mexe a gente fala aqui, que é um trunfo dos nossos clubes na hora de negociar, na hora de seduzir um jogador, que é o Campeonato Paulista. Acontece que ano que vem, mesmo o Campeonato Paulista achatado, mesmo com poucas datas, ainda é algo que seduz o jogador para atuar, por exemplo, eu vou disputar o Paulistão, que é uma vitrine, que é um campeonato importante. O Paulistão ainda mexe com o atleta de futebol profissional aqui no Brasil? Olha, cara, mexe porque é uma grande competição, independente das datas aí, porque diminuiu, né? Mas isso a gente já só tem jogo grande, né? Você vai enfrentar equipes grandes do cenário nacional. Então, equipes que estão disputando várias competições aí a nível nacional, enfim. E mexe sim, com certeza. E como eu falei na pergunta anterior, eu gostaria e quero voltar a jogar, né, contra grandes equipes do cenário nacional, no Campeonato Brasileiro, enfim, Série A. E isso que me seduziu a esse desafio, entendeu? De jogar contra grandes clubes, contra grandes jogadores, para testar, para sair da zona de conforto, enfim, para mostrar quem eu sou de verdade, entendeu? Eu precisava desse desafio até para mim, para me ajudar também a desempenhar, a voltar ao nível que eu obtive em 2023 e até um pouco de 2024. Enfim, e é isso. Eu estou preparado e tenho certeza que qualquer um queria jogar esse campeonato e com certeza jogar numa grande equipe que é o Guarani. Estamos conversando com Guilherme Parede, reforço do Guarani, o primeiro reforço anunciado, né? Depois do Guarani anunciou o Rafael Donato, os dois jogadores aí com essa coincidência atuaram juntos no Vila Nova. Fábio Scheibe também está com a gente, tem pergunta aqui para o Guilherme Parede. Pois não, Scheibe? Muito bom dia, Parede. Você contou sobre a sua experiência no Japão, né? Uma experiência diferente também. A gente sabe também que você teve uma experiência no futebol argentino e fez o caminho inverso, né? Que muitos fazem. Aqui tem muitos argentinos jogando futebol brasileiro, mas brasileiro jogando na Argentina. Queria que você contasse um pouquinho mais de como foi a recepção por parte dos argentinos lá no futebol hermano. Cara, foi muito melhor ainda que no Japão, para você ter uma ideia. Eu acho que a gente tem um pouco desse receio, né, de Brasil e Argentina, essa rivalidade toda, mas eu fui super bem recebido lá. E também por fazer um bom desempenho dentro de campo, né? Eu acho que se também não tivesse atuando bem, eu acho que também não teria acontecido isso. Mas foi uma baita cultura, foi minha primeira experiência fora do país, né? Sofri um pouco, né, por conta de ser a primeira vez saindo do país, mas isso não abalou, não fez com que meu futebol diminuísse ou aumentasse, enfim. Pelo contrário, foi muito bom profissionalmente, culturalmente também. Era só eu e minha esposa na época. Foi um ano que, inclusive, minha esposa engravidou na Argentina, entendeu? Foi muito bacana isso, porque, enfim, aí já é um assunto pessoal, um assunto que eu vou contar outra hora, mas, enfim, foi um ano muito bom profissionalmente. A gente ficou 2 anos lá. Quando cheguei no clube, o clube estava jogando 2 competições, que é as tradicionais lá a Superliga Argentina e a Copa Argentina. Era um clube que não era nada conhecido no cenário nacional e internacional, ninguém conhecia o Talheres. E, enfim, quando eu saí do clube, depois de 2 anos, o clube disputou 2 Sul-Americanas, estava jogando Libertadores, passou da fase de grupo, e eu vou voltar naquele assunto de sequência, né? Eu treinei, trabalhei com um treinador, o Cacique Medina, que inclusive veio para o Inter, e na época o Inter também me ligou perguntando sobre ele. É um baita treinador, e que ficou 2 anos lá no clube. Então, a sequência para o treinador e para o atleta é muito importante, e a chance de dar certo é muito grande. Então, tenho certeza, né? O Matheus ficou esse ano no Guarani. Tenho certeza que no ano que vem, tendo sequência da forma que ele merece, tenho certeza que o clube vai ser bem conduzido aí
para que a gente possa alcançar os objetivos, né, do clube, que é um acesso para a Série B e também, na sequência, antes disso, o Campeonato Paulista, né, passar da fase de grupo ali, primeiramente pensar nisso para ter um ótimo Paulista. Parede, obrigado pela sua atenção conosco aqui na CBN. Sei que você tem um compromisso agora para pegar a molecada na escola. Sorte no Guarani, sucesso em 2026 e muito obrigado aí por reservar um pedacinho das suas férias, né? Porque tá descansando. Parede, ano que vem tem muita coisa pela frente. Mas obrigado por bater esse bate-papo aqui legal na CBN Campinas. Valeu! Não, descansando lá, tô na correria aqui, tô treinando bastante também. Inclusive minha esposa, como eu te falei, tá em São Paulo. Sim. Aí para ver aqui, fazendo uns negócios dela também, uns projetos nossos. E também aproveitou para ver umas casas aí, alguns imóveis, para que a gente possa chegar e tá tudo certo aí, bem caminhado. E é isso, eu tô aqui fazendo o papel de mãe, né? Fazendo a correria da escola, faz parte para as crianças e é isso, eu acho que faz parte, né? E é isso, obrigado pela oportunidade novamente, obrigado a todos vocês pelas perguntas aí, por ter escutado também. E é isso, que a gente tem um ótimo 2026 aí na sequência e muito obrigado por tudo. Valeu. Valeu, Guilherme Parede, novo atacante do Guarani, batendo um papo conosco aqui no CBN Esportes, Júlio. Boa, Antônio Lupo. Vai ser comentarista o Parede futuramente. Fala bem, né? Fala bem. Gostei também. E é sincero, né? Se a gente falasse aqui, Parede, dá a lista de reforços do Guarani, ele ia soltar pra gente também. Grande Guilherme Parede, sensacional, bate-papo. Boa sorte pra ele aqui no Guarani. 11h32, voltamos já. CBN Esportes Campinas. Promoção Amizade Vale Mais. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia. CBN. Terça-feira, 25 de novembro de 2025. A Polícia Civil faz uma operação contra o primeiro comando da capital nos estados de Roraima e São Paulo. Os agentes cumprem 55 mandados de busca e apreensão e tentam prender 22 suspeitos.
O alvo é o núcleo operacional e financeiro da facção criminosa. A ação é a segunda fase da Operação Fim de Dança, que prendeu integrantes do PCC que chefiavam o tráfico de drogas em Boa Vista, Rorainópolis, Caracaraí e Mucajaí. Uma pessoa que estava no Ministério dos Povos Indígenas teve queimaduras em 60% do corpo. Um incêndio atingiu o prédio da pasta nessa manhã. Segundo os servidores, uma explosão aconteceu na central elétrica que fica no subsolo. De acordo com os bombeiros, cerca de 30 pessoas são atendidas. O edifício foi esvaziado e a área permanece isolada. As companhias aéreas internacionais que atuam na Venezuela devem retomar as operações em 48 horas ou perderão a autorização do governo. A ordem partiu do Instituto de Aviação do país, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Nos últimos dias, empresas do setor cancelaram voos em razão de um alerta da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. De acordo com o governo americano, sobrevoar a Venezuela poderia ser uma situação potencialmente perigosa. A Associação Internacional de Transporte Aéreo afirmou que a atitude das autoridades venezuelanas reduzirá ainda mais a conectividade com o país. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Promoção Amizade. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia. Com André Heller. Estamos de volta com o nosso CBN Esportes, já em contato com o nosso ídolo, o nosso campeão olímpico André Heller, para falar de voleibol. Tudo bem, André? Antes de mais nada, uma excelente terça-feira, excelente semana para você. Ah, é corredor também, Antônio Lupe? Sensacional. Encontrei com ele lá. É um atleta de elite, não tem jeito. Tudo bem, André? Muito bom dia a todos. Como vai, Júlio, Lupe, Carlão, Fábio? Um prazer estar com vocês e muito bom, viu? Poder escutar o Guilherme. Muito bom, né? Eu, além aqui de
ter a oportunidade de conversar com vocês e com a nossa audiência. Eu também sou ouvinte de vocês e foi muito bom. Sensacional, André. Pacientemente estava aqui nos bastidores acompanhando também a entrevista do Guilherme Parede. É muito legal, né, André? Você sempre se destacou nas entrevistas, né? Acho que isso é mais comum até no voleibol, né? Boas entrevistas, né? Os atletas com mais facilidade também na comunicação, mas quando aparecem esses atletas no futebol, nos outros esportes, essa comunicação clara com o torcedor é bem legal, a gente sempre gosta muito. Aliás, falando em torcedor, grande vitória do Vôlei Renata contra o SESI Bauru. Realmente um jogo muito bom, que a torcida saiu bem satisfeita e são 5 vitórias seguidas, momento bem positivo, né, André, que tem deixado todo mundo bastante animado mais uma vez na Superliga, né? Momento muito positivo, vitória importante, afinal de contas o SESI não vem assim em uma fase tão boa, mas é sempre um time muito perigoso e, sobretudo, capacitado, né? Um time jovem, com poderio enorme, físico, ótimos atacantes, um time muito alto, e o Vôlei Renata fez um ótimo jogo, administrou momentos em que não apresentou um desempenho tão bom e mesmo assim venceu. De novo, é um ótimo indicador do trabalho que os atletas vêm fazendo, obviamente liderados pela comissão técnica, é um ótimo indicador. E agora o Vôlei Renata já está em Belo Horizonte, porque amanhã, quarta-feira, tem mais um jogo importante e mais um grande desafio contra a equipe do Minas Tênis Clube. Aliás, é uma sequência pegada aí pro Vôlei Renata, né? Minas amanhã e depois na segunda-feira, dia 1º, volta pro Taquaral para pegar o Suzano. Depois sai para Uberlândia enfrentar o Praia Clube. Então é uma sequência, meu caro Antônio Lupe, decisiva aí também para Campinas continuar nessa boa maré. E até aproveitando esse gancho, bom dia ao André, o mês de dezembro pro Vôlei Renata, ele é um mês intenso, porque ele tem esse compromisso, como o André destacou, amanhã contra o Minas, esses jogos aí pela Superliga, André, e aí dia 16, na verdade até antes, né, viaja para Belém do Pará, para a disputa do Mundial de Clubes. E são jogos em sequência, né? Porque é um campeonato curto. A gente fala muito do futebol, temporada longa, como é que recupera os atletas, tal, mas no vôlei a situação é bem parecida. Como é que vai encarar essa maratona de jogos do Vôlei Renata? Como é que você está observando aí o pessoal da fisiologia, departamento médico, fisioterapia, para que os jogadores estejam inteiros, tanto em Superliga quanto no Mundial, lá em Belém do Pará? André, bom dia. Bom dia, Lupe. Esta é a palavra. É uma maratona e o time está sendo preparado para aguentar esse ritmo. Então, nós estamos falando, sim, de capacitação em relação a questões técnicas, táticas, mas o condicionamento físico, neste momento, até o final do ano, será primordial, né? Nós temos que manter a condição física ou melhorar a condição física para conseguir performance, desempenho e resultados, ao mesmo tempo que a gente precisa pensar em diminuir, mitigar ou, se possível, eliminar totalmente eventuais lesões, até em função da quantidade de jogos. O time está sendo muito bem preparado. O professor João, que é o preparador físico, ele é um profissional extremamente capacitado, e a comissão técnica ela atua em total sinergia, né? Os técnicos que cuidam da parte técnica, tática, com os preparadores físicos liderados pelo professor João. Então, vai ser um grande diferencial, na verdade. Por outro lado, é um grande privilégio para o Vôlei Renata jogar essa competição, né? O Mundial de Clubes é uma competição importante, não é a primeira vez que o nosso clube se credencia a participar disso, e estaremos todos lá em Belém a partir do dia 14, inclusive eu, que passarei o meu aniversário, dia 16 de dezembro, lá em Belém. Olha que privilégio, junto do Vôlei Renata. Mas, se vocês me permitem, eu tenho que compartilhar que domingo foi um dia muito especial, que eu encontrei o meu amigo Lupe. Sim. Uma corrida de rua. Eu, depois de 8 anos, voltei a correr, obviamente, 5 quilômetros. E o Lupe, eu descobri que o cara é um maratonista, viu, Fábio, Carlão, Júlio? Ele é dos melhores. Eu fiz os
ficar no meu ritmo de tartaruga, e o Lupe eu acho que deu umas 10 voltas enquanto eu fazia os 5 quilômetros, viu? Mas foi um prazer enorme. Não, eu vi o André, o Maurício também estava lá, inclusive foram eles, né, que premiaram aí os vencedores da prova. Muito legal o evento, mas o mais legal é saber que terminou a prova. Esse é o principal objetivo da corrida, é você concluir, independentemente de tempo, de pace. O importante é completar e com saúde. André, parabéns. Olha, gente, o nosso tempo é curto, mas eu tenho que fazer um relato para vocês, porque é muito interessante, né? Que as pessoas nos enxergam ali correndo, e aí as pessoas ficam com aquela sensação, poxa, o cara é um atleta de alta, assim, como se eu não fosse um ex, né? E aí eles ficam lá vendo que o ritmo não é o ritmo que viam nas quadras, então fica um misto de motivação, né? Quando eles nos abordam, vai lá, André, força! E eu naquele meio ritmozinho, de novo, de tartaruga, com muito orgulho, mas eu senti algumas pessoas gritando, assim, até com um pouquinho de pena ao verem o meu ritmo, mas eu digo para vocês que é uma delícia, porque terminar uma prova em outro esporte que não é o meu é muito legal. Indico a todos, aliás, experimentarem todas as modalidades esportivas, porque sempre é muito positivo. André, é sempre uma honra estar na torcida para que amanhã o Vôlei Renata consiga mais um resultado positivo, e até a próxima semana, meu caro. Olha só, até semana que vem, com muito prazer. Um abraço a você, Júlio, Fábio, Carlão, e ao meu mais novo amigo maratonista, Lupe. Até semana que vem. Valeu, André. Valeu, André. Um abraço pra você. Agora 11 horas e 47 minutos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Só reforçando a informação, amanhã, Superliga de Vôlei, o Vôlei Renata enfrenta o Minas às 9 da noite, com transmissão da CBN Campinas. Super terça no Iga Atacado. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h51, Gabriel Dudziak está chegando. Vamos com informações então do futebol paulista. Com 7 mudanças em relação ao jogo contra o Mirassol, o Santos esperava pelo menos competir contra o Inter no Beira-Rio. Quando a bola rolou, porém, só o Colorado jogou. Sem marcar direito e sem ameaçar o adversário, o Santos foi presa fácil para os gaúchos, que depois de ameaçarem em diversos lances, abriram o placar com Alan Patrick. Depois disso, foram várias outras oportunidades do Inter antes do intervalo chegar e o Peixe respirar. Os paulistas voltaram com 3 mudanças. A equipe passou a se defender um pouco melhor e, quando chegou, marcou com Barreal. Daí pra frente, os dois times trocaram golpes, só que ninguém mais mexeu no placar. Com 1-1, o Santos segue na zona de rebaixamento, mas fica a 1 ponto do Vitória, que está fora do Z4. Perguntado sobre o primeiro tempo ruim, o técnico Juan Pablo Voivoda disse que nada funcionou como esperado. No respondimos a lo que planejamos en un primer tiempo ruim, ¿sí? Más en el segundo tiempo o en entretempo todos estábamos chateados o arrumamos o time y bueno, y esto es futebol, ¿sí? En estos momentos acho que o mental joga muito também. Hoje o Palmeiras enfrenta o Grêmio em Porto Alegre às 9h30 da noite, no último jogo do Brasileirão antes da final da Libertadores. A rodada coloca pressão no Alviverde, pois se a equipe perder e o Flamengo vencer o Atlético Mineiro, o rubro-negro será campeão. Mesmo assim, o Palmeiras viajou sem os principais jogadores, indicando que eles serão os titulares para a grande decisão no sábado. Ferreirinha do São Paulo está com edema na coxa e virou dúvida para o duelo contra o Fluminense na quinta-feira, passando a integrar a lista dos lesionados, que conta com 13 jogadores. O elenco se reapresentou no CT da Barra Funda na manhã de ontem e o Wendel, Rafael Tolói e Arboleda avançaram nas recuperações, treinando com fisioterapia no gramado. O Corinthians volta a campo só no domingo contra o Botafogo na Neoquímica Arena. O time tem uma semana para focar nos treinos e na recuperação dos jogadores contundidos, como Memphis, Hugo Souza e Maicon. O alvinegro aguarda a definição das reais condições dos atletas, tanto para o confronto quanto para o retorno da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no dia 10. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Bom, Fábio Chaib, Santos Internacional. O Carlão também já deu um pitaco sobre esse jogo, né? Eu acho que o Santos teve um pouco de sorte no primeiro tempo, porque o Inter teve a chance de ampliar, depois o Inter teve a sorte no segundo tempo, porque o Santos teve a chance de virar o jogo. No fim das contas, 2 times que estão ali no mesmo patamar, né, Fábio Chaib? Foi um bombardeio do Inter na primeira etapa, né? Fez o gol com o Alan Patrick, poderia ter feito outros gols, bola na trave, o Brasão pegando muito. O Santos um arremedo de time, né? Só ficou bem na volta do segundo tempo, com a entrada do Guilherme, do próprio Barreal também. O Santos que sai com resultado positivo pela tabela, né? Enfrenta o já rebaixado Sport em casa na próxima rodada, enfrenta o Juventude, possivelmente rebaixado também, encara o Cruzeiro na última rodada, jogando na Vila Belmiro. Já o Inter tem duelos fora de casa, com times que ainda brigam contra alguma coisa na classificação. O próprio São Paulo, né? O Vasco da Gama e também o Bragantino. Mas acho que o Santos saiu com uma moral boa por ter empatado. No primeiro tempo poderia ter feito 3 gols no Internacional, não é exagero não, mas o Santos acabou empatando e levando esse pontinho que pode ser importante lá na frente. É isso, agora fica essa expectativa para os jogos de hoje, né, Carlão? Envolvendo aí o Flamengo e também o Palmeiras, na Arena MRV, Galo contra Flamengo e Grêmio e Palmeiras às 9h. Por que esses jogos são tarde hoje? São tarde, porque o que acontece? É o jogo da Globo. Vai passar na Globo, amigo. Tá tudo certo, gente. Tem que ser tarde mesmo. Não é tarde, não. Se puder começar 9h29, a gente agradece. Um horário excelente. Então, bola rolando hoje na tela da EPTV. Grêmio e Palmeiras. Muita gente falando, né, sobre a declaração do Abel depois de sábado, né, no jogo contra o Fluminense, mas isso não me ganha, não. Eu acho que o Palmeiras mesmo com reserva, mas que reserva, né, que o Palmeiras está levando lá para o sul do país, o Palmeiras está na briga. É claro, né, ninguém é bobo em falar que as possibilidades do Flamengo, elas são maiores, evidentemente.
mas também tem um Atlético mordido, um Atlético em crise, depois da derrota para o Lanús e também toda a discussão envolvendo os jogadores. Ilianco fez vídeo, a torcida não aceitou as desculpas e tal. Então tá um fuzuê danado lá pelos lados do Galo. E o Galo, né, tem essa rivalidade com o Flamengo. Então, por isso, eu acredito também num jogo muito difícil, mas essa coisa de que o campeonato já acabou, eu não fico convencido, não. Palmeiras vai forte, vai enfrentar o Grêmio para tentar vencer, para tentar atrapalhar a vida do Grêmio. E acho até pouco provável que o campeonato se decida hoje. Acredito mais no Flamengo nesta briga, mas não vejo o Palmeiras fora da luta pelo título brasileiro, não. O Galo da Massa vai querer dar uma resposta pro torcedor, porque perdeu o título da Sul-Americana, e se perder pro Flamengo de novo na arena do Galo, lá na MRV, aí eu não sei como é que vai ser a temporada do Atlético, não. Então eu acho que eles vão dar pelo menos essa resposta aí, ganhando do Flamengo, que tá engasgado na garganta do torcedor do Atlético, mas eu acredito que o campeonato também não termine hoje. Não termina hoje. Eu acho que o Palmeiras não ganha do Grêmio, mas o Flamengo não ganha do Atlético. O ambiente pro jogo na Arena MRV, ele tá bem complicado, né? A torcida do Atlético muito magoada com o que aconteceu. O que o torcedor fica pé da vida, né? A derrota, ela faz parte, é um jogo único e tal, mas a postura do Atlético, né? As lideranças do Atlético dentro de campo falharam na hora H, e isso deixa o torcedor muito chateado. E agora tem o Flamengo, que para o Atlético é um rival, né? Então, por isso, o Galo vai com a espora afiada aí para tentar atrapalhar a vida do Flamengo. O Flamengo conta com a qualidade, com um bom momento, mas eu não coloco o Palmeiras fora da luta, não. De repente, a partir de amanhã tem a final da Libertadores, mas o foco do brasileiro volta pelos lados de Palestra Itália. Meu caro Antônio Lu, pra gente finalizar aqui o nosso CBN Esportes e a Ponte, né? O torcedor fica nessa expectativa, a Ponte não se movimenta. E é isso, né? Estamos aí aguardando o famoso dia 30, conhecido como domingo, porque a promessa é que depois desse período as contratações vão aparecer, né? É porque dia 30 tem a eleição, né? Pra definir aí presidente, vices, presidente do Conselho Deliberativo, presidente do Conselho Fiscal e outros membros também que vão comandar a Ponte Preta pelos próximos 4 anos, e claro que isso acaba impactando em relação àquilo que a Ponte está se organizando para a temporada do ano que vem. A informação é que a Ponte tem enfrentado aí algumas dificuldades para renovar com o Miguel que fez aquele gol contra o Náutico, né? Menino da base, gol de cabeça, gol que rodou o mundo, com a narração de Júlio Nascimento, mas o contrato do Miguel com a Ponte é até janeiro de 2026, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato e ir embora de graça, sem nenhum benefício financeiro para a Ponte Preta. Então é isso, a Ponte está tentando aí permanecer com esses atletas, principalmente atletas da base, e pensando também no planejamento para o time competitivo no ano que vem. Mas por enquanto, até nomes, a gente... por que vocês falam dos nomes do Guarani? Não tem... Cara, porque assim, não tem assim, a Ponte quer fulano. A gente sabe de algumas sondagens e tudo mais, falamos aqui dos jogadores, o próprio Cristiano do Londrina, que é um jogador que pertence à Portuguesa. O Herbert do América de Natal, mas assim, são poucos nomes. A Ponte, ela tá preocupada primeiro em colocar a casa em ordem, para depois começar a planejar. Torcer para que esse depois não seja tarde, e aí a Ponte tenha mais dificuldades, porque... Você viu a entrevista do Alex, do Operário, falando sobre contratações? Não. Tentou 20 jogadores. Alex Cabeção? Ele falou que eu tentei 20 jogadores pro ano que vem, hein? E ó que ele foi mal no Operário. Pra contratar pro ano que vem. 15 recusaram. Aí, segundo o Alex falando, a gente precisa entender em que prateleira está, no caso, o Operário, pra contratar, porque não tem muita grana. E os clubes estão é um clube subindo muito a tem pedida um calendário dos atletas. atrativo, né? Porque ele tem a Série B, ele tem o Campeonato Estadual. E é um time que briga por título no Campeonato Estadual. Foi campeão paranaense ano passado em cima do Maringá. Esse ano, em cima do Maringá. Então, assim, tem os mesmos atrativos, por exemplo, que a Ponte Preta. Sim. O Campeonato Paulista, ele é diferente, claro. Ele é bem diferente, igual o Parede falou aí. Mas tá ali na mesma disputa por atletas para os campeonatos do ano que vem. É isso, gente, quero agradecer a audiência, o carinho de vocês. Hoje eu não consegui atender o WhatsApp, até por isso que não mencionei no início do programa, porque foi uma dinâmica diferente com entrevistas hoje, mas... Amanhã retomamos, né? Amanhã a gente retoma aqui com todas as mensagens, não fiquem bravos. 4 horas tem Arena, 9h30 tem futebol aqui na CBN, com o jogo do Palmeiras, também de olho no Flamengo. Grande abraço, ótima sequência de semana, até a próxima. Valeu.